Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais esta semana de estudo. Que a paz do Cristo esteja no coração de cada um de vocês, que a espiritualidade superior nos ilumine para que possamos tirar o máximo de proveito desse encontro. Esta semana, que é a 15, nós vamos falar de biomagnetismo e energia Reiki. São duas técnicas de cura, duas técnicas de tratamento que provavelmente vocês conhecem, muitos devem utilizar. A ideia de nós conversarmos aqui hoje é explicar os mecanismos de funcionamento, os porquês, e não dar um curso sobre esses dois temas, uma vez que um curso de biomagnetismo a gente gastaria no mínimo 40 horas e um curso de Reiki também no mínimo 40 horas. Nós estamos falando então de aproximadamente 80 horas de curso, sendo que nós vamos conversar aqui em aproximadamente 40 minutos. Então, a ideia central desse estudo de hoje é a gente tentar entender como que funciona essas duas energias. E se vocês ficarem interessados, depois vocês podem fazer esses cursos para entender todas as técnicas, aprender, praticar, treinar e tudo mais. Então vamos aos conhecimentos preliminares, né? Franz Anton Mesmer, que é o magnetizador mais famoso dentre tantos que nós temos aí. Ele viveu entre 1734 e 1814, foi um médico vienense, se tornou famoso com a teoria do magnetismo animal, então foi ele que fez com que essa técnica ficasse mais conhecida e mais difundida. Era um homem rico, dono de uma mansão em Viena, recebia sociedade em sarais, acabou transformando sua casa numa espécie de clínica, onde internou vários pacientes, jovens, mulheres, e daí ele foi desenvolvendo esta técnica, né? Falando um pouco da origem das enfermidades, a gente tem que as enfermidades elas podem ter origem física, emocional, espiritual. Por exemplo, uma dor de estômago, né? Pode ser um alimento estragado, é físico. Uma úlcera por estresse, né? Pessoas que estão sempre muito preocupadas, com depressão. Então, é uma causa emocional que precisa ser tratada as emoções. A ressonância de vidas passadas, por exemplo, é uma causa espiritual. E quem que a gente procura nos tratamentos, né? Do corpo físico, um médico, especialista, dependendo do problema. No emocional, a gente tem os psicanalistas, os psiquiatras e seus remédios. O espiritual, se for no corpo energético, que é o duplo etérico, a gente vai fazer uma fluidoterapia, tratamentos com reiki, kahuna, biomagnetismo, que é exatamente o tema do nosso encontro de hoje. E se for questões do perispírito, apometria, desobsessão, captação psíquica. A gente já sabe que as enfermidades elas têm dois sentidos. Quando nós estamos encarnados e nós não cuidamos bem do nosso corpo, ou nós praticamos atos lesivos às leis universais, a gente começa a emanar essas energias negativas do corpo físico para o duplo etérico e, por fim, ele fica registrado no corpo astral. Quando nós desencarnamos, nós levamos, então, essas energias e, quando nós reencarnamos, essas energias começam a vibrar, descendo e sensibilizando o corpo etérico e materializando no corpo somático, que é quando nós sentimos, então, os efeitos e procuramos o tratamento. Falando um pouco de magnetismo, a gente tem magnetismo no universo inteiro. Os tratamentos que nós fazemos em todos os campos de atuação, ele envolve o eletromagnetismo. O nosso pensamento co-criador, ele usa o eletromagnetismo. O planeta funciona em função do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele tem linhas de ação, correntes, força, intensidade e polos.
fontes de energia do nosso corpo ou da nossa bioenergia. Então, como que nós reabastecemos o nosso corpo? As fontes principais são nossas células, são como um conjunto de micropilhas, gerando 10% de nossa energia total através da alimentação. Então, tudo que vocês ingerem gera 10% de toda a energia consumida para a sua existência. A respiração através do prana contribui com 20% e a captação e transformação de energia do fluido cósmico universal para nosso tipo de energia que o corpo usa é responsável por 70% da energia consumida para que a gente se mantenha vivo. Essa energia, ela gera campos elétricos e magnéticos conhecidos como campos eletromagnéticos. O campo magnético gerado por nosso corpo também é conhecido como magnetismo animal ou biomagnetismo. Para a gente ter uma ideia de como as energias se transformam e fazer uma comparação da energia que é transformada para a nossa vitalidade, para a nossa existência, a gente traz aí um circuito de uma usina hidrelétrica, onde a gente tem lá no reservatório, aquele volume todo de água que tem no reservatório, ele é conhecido como energia potencial, que ele equivale para a nossa energia como se fosse o fluido cósmico universal. Então, aquela energia reservada lá, aquele volume, aquele peso, é uma energia potencial. Ele entra por um duto, desce até uma turbina, e lá nessa turbina, ele faz essa turbina girar, mudando a natureza de energia potencial para energia cinética. Esse seria equivalente ao trabalho dos nossos chakras, fazendo com que a energia do fluido cósmico universal seja transmutada em uma energia que possa ser utilizada pelo nosso corpo. Então, ele faz essa roda girando, ela gira uma peça que se chama gerador, que está dentro de um campo elétrico, criando um campo magnético rotativo, que seria o equivalente à nossa bioenergia. Isso é passado através, saindo do gerador, transferido para cabos de energia, cabos de alta tensão, fluindo para onde é necessário aquela energia. No caso da usina, está fluindo a energia elétrica e no caso do nosso corpo, o fluido vital. O biomagnetismo também pode ser influenciado pela concentração mental, que é o direcionador dessa energia. Então, a gente está falando aqui do aplicador do biomagnetismo, ou seja, você, quando você vai aplicar o biomagnetismo, então a intensidade, a direção, a qualidade, ela pode ser influenciada pela concentração mental do direcionador, pela energia vital potencializador. A energia vital, então, que influencia o biomagnetismo, ela depende da nossa origem, planeta das nossas últimas encarnações, da nossa evolução espiritual, porque quanto mais evoluído o nosso espírito, maior o quanto energético disponível, da idade do magnetizador, porque a nossa energia vital decai com a idade, da saúde, porque o nosso corpo ele é um filtro e esse filtro ele tem que estar limpo, tem que estar bem para ele estar trabalhando no máximo. Então, drogas, álcool, fumo, enfermidades, doenças do karma, atividades físicas não realizadas ou realizadas em excesso, também influencia na nossa saúde e, por consequência, na energia vital. Então, o resultado final depende de permissão divina, porque quando nós estamos nos propondo a cura de algum indivíduo, de algum espírito, a gente tem que pensar que ele tem um karma. E, às vezes, a doença que ele está passando já é a cura para o karma dele. Então, a gente não tem permissão de mudar aquela condição. Então, a primeira coisa que vai influenciar no resultado é a permissão divina, que está relacionada com o karma. A segunda é a fé do magnetizador, porque a mente do magnetizador que direciona as energias. Se ele não acredita nele mesmo, não tem condições dessa energia ser direcionada. A receptividade do consulente, porque ele pode criar uma barreira energética
onde toda energia emanada pelo magnetizador vai bater e refletir e não vai ser utilizada. Ela chegaria nos corpos dele uma parcela muito ínfima do que foi emitido. Conhecimento e práticas constantes, porque se vocês não conhecem e não praticam, vocês não têm condições de obter o máximo da potencialidade de vocês, e o tempo de tratamento. Dependendo da enfermidade, com uma sessão é possível você já resolver o problema, ou se for alguma coisa mais drástica, seria necessário alguns retornos. E a duração do tratamento pode demorar de 5 minutos, 10, 15, 30. Não pode ser muito mais do que isso, porque vai esgotar o magnetizador. Mitos sobre o magnetismo. Precisa ou não precisa? Para quem aplica o biomagnetismo, algumas dúvidas são levantadas, por exemplo, pé descalço. Pé descalço só se o magnetizador se sentir mais confortável. Por quê? Porque o magnetismo, ele transpassa qualquer material, então ele transpassaria a sola do sapato. Lavar as mãos, óbvio, porque é uma questão de higiene. Rezar antes, o auxílio divino sempre agrega. Rezar em voz baixa, porque se você reza em voz alta, você atrapalha o colega do lado. Rezar depois, a gratidão sempre agrega também. Cor de roupa é independente, porque o fluido magnético não vê cor. Barulhos, de acordo com o conforto do magnetizador. Claridade também não interfere. As doenças não são transmitidas pelo fluido magnético. Encostar no consulente não se deve por questões éticas, mas em alguns casos se usa, depende da técnica. Receitar, só médico receita, magnetizador não faz receita. Passe magnético, então, das condições necessárias para magnetizar. Magnetismo mineral, vegetal e humano. Ação de emitir radiações magnéticas é comum a todos os corpos, ou seja, todos os corpos emitem algum tipo de radiação magnética. Magnetizar é uma faculdade natural, todos têm, não é uma faculdade mediúnica, qualquer pessoa tem, porque todas as pessoas têm a bioenergia, porque senão elas não estariam vivas. Desenvolvimento de aptidões, óbvio, vocês precisam treinar. Saúde. O regime vegetariano favorece a faculdade irradiante, porque bebidas, fumos tóxicos, doenças o prejudicam. A calma é necessária. A vontade, tudo é energia, então tem que ter uma mente direcionada. Benevolência, porque tudo que a gente faz tem que ser com amor, senão não funciona. A fé é indispensável, porque é ela que potencializa e direciona o fluxo. E saber as diferentes técnicas é fundamental para o magnetizador. Das condições necessárias para ser magnetizado. Agora, do lado do consulente. Ninguém é refratário ao magnetismo. Do mesmo modo, magnetizador. Todo indivíduo é magnetizável. Das condições necessárias para desenvolver a receptividade, simpatia, confiança, paciência. Cumpre saber que o tempo de uma cura varia ordinariamente de 1 a 6 meses. Essa informação é de Mesmer. Hoje a gente tem trabalhado com resultados melhores, dependendo, obviamente, da intensidade do problema. Não há motivo para perder-se a esperança quando nada se sente no começo. Os efeitos magnéticos manifestam às vezes tardiamente, a cura muitas vezes sobrevém mesmo sem nenhum sinal precursor aparente. Então, tem que ter paciência. E o que a gente pode tratar, né? O corpo humano, ele tem, todos temos, em maior ou menor grau, bloqueios energéticos, em função do nosso dia a dia, em função de vários fatores. Nós temos os bloqueios autogerados, que são aqueles produzidos pelo próprio ser, relativos, por exemplo, ao karma, que nós já citamos, que são impressões de mau uso do nosso corpo em vidas passadas, sentimentos e pensamentos negativos do nosso dia a dia, das dificuldades da nossa vida, depressão, ansiedade, inveja, ciúme, orgulho, raiva, o não perdoar. Tudo isso começa a gerar energias negativas que vão bloqueando os nossos canais energéticos. Temos também os bloqueios externos, que são os provenientes de energias ambientais, por exemplo,
quando nós estamos em locais com energias negativas, tipo cemitérios, hospitais, baladas, presídios, boates, salões, casas e residências que as famílias brigam demais, local de trabalho que existe muita inveja, muita briga. Temos os bloqueios dirigidos, que são provenientes do exterior, tipo pensamento de raiva, inveja de inimigo. Então, quando uma pessoa não gosta de você ou você não gosta de uma pessoa, vocês emitem uma onda, um raio, que tem uma forma, tem um cheiro, tem uma cor, tem uma vibração, que vai buscar aquela pessoa na qual vocês estão pensando e vai atingir ela e vai prejudicar ela da maneira que vocês estão vendo nessas figuras, causando esses bloqueios. Obsessões simples, obsessões complexas, feitiçaria, goécia e etc., que vocês já viram o que é. Então a gente precisa trabalhar isso daí e desfazer tudo isso. Da lei da física, a gente aprende que quando sobre uma onda aplicarmos uma outra onda na mesma frequência, na mesma intensidade e com sentido contrário, o resultado será a anulação da primeira onda. Então aí tem uma foto que a gente vê, né, uma primeira onda verde que a gente está chamando de energias de enfermidade, pode ser um bloqueio daquele. A gente sabe que tudo no universo é energia e que a energia ela se diferencia uma da outra pela vibração. Então a gente tem lá uma energia malsã que está causando uma enfermidade, que ela tem uma vibração. Se a gente conseguir aplicar um biomagnetismo através de um passe em cima dessa energia malsã, que seja de sentido contrário, mesma intensidade e frequência, a gente anula aquela enfermidade, a gente limpa aquele bloqueio. Então, é assim que funciona do ponto de vista da lei da física. E como que a gente pode aplicar? Quais são as possibilidades? A gente pode aplicar o passe magnético, animal ou bioenergia, fazendo uma limpeza desses locais que estão bloqueados ou fazendo uma energização dos corpos do consulente quando esses corpos estão desvitalizados, com pouca energia. A gente pode utilizar jatos concentrados ou jatos abrangentes, sendo que o concentrado, como o próprio nome diz, eles vão focar um ponto específico. O abrangente vai focar uma área maior. Como que a gente pode utilizar esses passes? Existem várias formas. Tem a imposição de mão, que é muito conhecida nos centros kardecistas, que você põe a mão em cima da cabeça da pessoa. Tem o longitudinal, que você passa a mão desde o chakra coronário até embaixo. Os transversais, que você cruza os braços e vai limpando de cima até embaixo. Os perpendiculares, que você passa um braço atrás, outro na frente. Os circulares, que é como se estivesse limpando uma vidraça. O sopro frio, que é aquele sopro fazendo biquinho. O sopro quente, que é aquele sopro com a boca aberta. Eles podem ser, quando você faz muito próximo o consulente, ele é ativante, ativa as energias. Quando é afastado, ele acalma, deixa a pessoa mais calma. Quando você passa a mão de maneira muito lenta, ele concentra energia. E quando você passa de energia muito rápida, você dispersa energia. Então, quando vocês querem limpar uma pessoa, vocês fazem um passo um pouco mais afastado, ele bem rápido. E quando querem energizar a pessoa, mais lentamente, né, e mais próximo um pouco, com todas essas diferenças. Resumindo então, o magnetismo animal ou biomagnetismo é um recurso de tratamento que atua nos corpos físicos, etérico e astral, reequilibrando os canais de energia desses corpos através do campo eletromagnético gerado pelas energias do magnetizador, por meio de técnicas adequadas, sendo o resultado dependente de vários fatores. Este recurso é muito utilizado nos hospitais e enfermarias do plano astral, que é a quarta dimensão, para tratamento de recém-desencarnados e de espíritos resgatados nos umbrais. Vocês já devem ter visto aquele filme Nosso Lar, lá tem um exemplo desse tipo de tratamento. Quando o André Luiz chega na enfermaria e ele é tratado.
Vamos falar um pouquinho agora do Reiki, né? Origem, história do Reiki. O Reiki é uma técnica milenar trazida pelos habitantes do braço de Sírios, conforme informações do espírito Ramatiz, tendo sido utilizado por sacerdotes atlantes na antiga Atlântida e por sacerdotes egípcios no Antigo Egito, fazendo parte da medicina integral utilizada em planetas mais avançados que a Terra, onde a medicina alopática já deixou de existir há muito tempo. No Tibete existem relatos milenares de técnicas de cura através das mãos. O Dr. Mikao Usui nasceu no Japão em 1865, era, entre outros, um monge budista e pesquisou sobre muito tempo técnicas que levassem à cura através do universalismo holístico. Aprendeu uma técnica chamada de Kiko, na qual o usuário usa a própria energia vital para curar o paciente, deixando o usuário dessa técnica totalmente exaurido, que é o magnetismo animal que a gente acabou de falar. Não contente com essa prática, o Zui viajou para a China, Europa, Japão, visando encontrar uma técnica que o auxiliasse, sem obter êxito. Em suas pesquisas, aprendeu sânscrito através de anotações do Buda, encontrou chave para descoberta novamente da energia Reiki em nosso planeta. Nada é por acaso, né? Ele estudou várias práticas antes de iniciar no Reiki, que todas elas foram utilizadas quando ele teve a iluminação através de um espírito benevolente que veio trazer essa técnica através dele. Ele já tinha essa missão antes de encarnar, e quando ele encarnou, ele estudou o que precisava estudar para receber novamente esse conhecimento e novamente ancorar essa técnica no planeta Terra. Com o intuito, então, de encontrar a técnica verdadeira de cura, o Zui viajou até o Monte Kurama, onde meditou durante 21 dias, jejuou e entrou em contato com a espiritualidade superior. Interessante que 21 dias é um número cabalístico. A questão do jejum, ela é explicada pela desintoxicação de todos os corpos, desde o material até o corpo espiritual, para que ele tivesse purificado para entrar em contato com essa técnica pela primeira vez. O Zui tornou-se então o primeiro mestre de uma linhagem Reiki, após a reintrodução do Antigo Egito. Somente em meados do século passado foi permitido se ensinar técnicas aos ocidentais. Então vamos lá. Iniciação. Diferente de outras técnicas, para ser reikiano se faz necessário um ritual de iniciação por um mestre, onde os pontos de energia são ativados e o iniciado abre seu corpo para canalizar as energias. Não vamos entrar em detalhes com relação à iniciação, mas existem pontos no corpo que devem ser ativados através de mantras e yantras, isso através de um conhecimento específico que quem é mestre em Reiki conhece. Lembrando que quem é mestre, ele tem um símbolo de ativação como mestre e ele tem a condição de fazer ativação em outras pessoas. Energia Reiki. O iniciado reikiano não utiliza sua bioenergia, como acontece com os manipuladores da bioenergia que nós vimos anteriormente. Ele manipula energias do fluido cósmico universal. Sigilo, que nós já vimos também. O que são sigilos? Sigilos são representações não óbvias de um desejo que pode ser usadas magisticamente para fazer com que esse desejo se realize. E se o desejo está claramente expresso durante a operação mágica, existe um risco grande que o nosso subconsciente jogue contra a concessão desse desejo. Ou seja, mesmo aplicando toda concentração e toda vontade sobre a expressão do desejo, é possível que uma força contrária atue em formas iguais ou até maiores proporções. Isso pode fazer com que o desejo nunca se realize. Então, não é porque a gente criou um símbolo magístico que ele vai funcionar sempre. Vai depender de alguns fatores que nós vamos ver. Quanto mais utilizado aquele sigilo ou aquele símbolo que foi criado, mais ele se carrega com aquela energia e com aquela função, e toda vez que ele for acionado, ele moverá as energias cósmicas para cocriar a finalidade para a qual ele foi criado. No caso, os símbolos do Reiki foram criados há milhares de anos, até em outros planetas. Nesse sentido, yantras do Reiki, ou yantras são símbolos, né?
São símbolos magísticos que movimentam energias específicas. E aí a gente vai para os yantras do reiki. Não estão todos aqui, é só um simbolismo para a gente poder discutir. Então a gente tem na iniciação do reiki, a gente recebe o Shokurei, que está ligado ao elemento terra e que funciona como aumento do fluxo de energia. Depois, na iniciação 2, a gente recebe o Seireki, que está ligado com o elemento água, que serve para a harmonização das emoções. Também recebe o Roshaze Shonen, que está ligado com o fogo, que serve para que a gente faça a aplicação dessa energia reiki à distância. O Daikomyo, no nível 3, está ligado com o ar e trabalha proteção e amplia a energia dos anteriores. E no último nível, que é o 3B, que é o nível de mestre, a gente recebe o Haku e recebe esse símbolo, podendo fazer a iniciação de outros reikianos. Ativação do reiki. Aí é um exemplo simples, vocês podem usar algumas variações, não precisa ser exatamente isso, mas a gente inicia geralmente quando vai tratar uma pessoa com a posição de gachô, que é aquela posição de oração, invocando os mestres que normalmente já estão vinculados conosco quando nós formos iniciados, pedindo auxílio da energia de canalização, esvaziando a mente, desenhando Shokurei nas mãos, nos chakras, sentindo a energia tomando conta do nosso corpo, mentalizando os jatos de luz, mentalizando o tratamento que a gente deseja fazer, e depois a gente foca e concentra no trabalho. Mitos sobre reiki, como nós falamos no magnetismo, pés descalços. Nesse caso, ele ajuda porque pode ser que vocês tratem um consulente que esteja com energias muito densas e vocês absorvam parte dessa energia, então vocês descarregam através dos pés. Isso é opcional, não é obrigatório. Lavar as mãos é higiene, carne, fumo, drogas, mais uma vez influencia porque nós, quando somos canalizadores reiki, o reiki passa pelos nossos chakras e meridianos, se eles estão sujos com essas energias malsãs da carne, fumo e álcool, obviamente que tudo que você passa num coador sujo sai sujo do outro lado. Rezar antes é um auxílio divino, depois também. Não ficar rezando em voz alta, basta você fazer uma prece mental. A cor da roupa, as cores claras absorvem melhor as energias. Adereços, é bom que você não utilize principalmente metálicos. Barulhos, aí é bom evitar. Claridade é independente, depende do consulente. Doenças não são transmitidas. Encostar no consulente não é necessário. Receita só se for médico. Quando a gente fala em reiki, automaticamente a gente também fala em chakras, porque nós vamos trabalhar as energias dos corpos e a entrada de energia é principalmente pelos chakras, como nós vimos, 70% da nossa energia. E é onde também se concentra a maior parte das obstruções energéticas que vão reverberar nas nossas glândulas e, consequentemente, na nossa saúde. O formato do chakra, vocês sabem, ele é circular. Os chakras superiores giram no sentido horário, os inferiores no sentido anti-horário, e o cardíaco que fica no meio, ele pode girar tanto para um lado quanto para outro. Quanto mais evoluído o espírito, maior é a abertura dessa boca e mais comprido é esse chakra. Quanto mais energia, mais rápido ele gira, quanto menos energia, mais devagar ele gira. Ele começa no corpo astral e depois ele se liga com os nossos plexos e com as glândulas principais. Quando nós estamos com chakras doentes, por exemplo, nós estamos vendo aí nessa fotografia, esse chakra que está bloqueado aí, é similar a no corpo físico você ter uma veia entupida, né? Uma veia com colesterol. Então, não vai circular o sangue de uma maneira legal ali, causando cansaço em vocês, mal-estar, pode causar um AVC, pode causar um infarto. A mesma coisa pode acontecer no nosso corpo energético, nos nossos meridianos, se a gente tiver com esses chakras, então, malsãs, onde nós temos aí os nadis, os meridianos,
Os nadis são equivalentes às artérias, canais energéticos dentro do corpo equivalentes às artérias. Os meridianos seriam canais que saem desses nádios, são distribuídos, são equivalentes às veias que saem das artérias, distribuindo para todas as células. Na medicina tradicional chinesa, a gente tem um mapeamento desses canais energéticos. Então, o corpo energético, a gente pode fazer uma comparação com o corpo, com o sistema circulatório no corpo físico. E funciona da mesma maneira, tá? Tanto esse circuito energético quanto o circuito circulatório. Além dos 7 chakras principais, nós temos chakras secundários e terciários. Os mais conhecidos secundários são chakras nos olhos, nas têmporas laterais, alta maior, na clavícula, no bico do peito, no timo, estômago, fígado, baço, palma das mãos, gônadas, joelho e na sola dos pés. Não vou entrar profundamente na questão, mas só para a gente ver algumas vinculações de glândulas, porque os chakras são sim vinculados com as glândulas, porque as glândulas controlam os hormônios controlam os outros órgãos e tudo controla o corpo. Então a gente tem a glândula pineal que está ligada com o chakra coronário. Essa glândula é importantíssima. Médiuns que têm dom da clarividência desenvolvido, que trabalham com reiki, podem visualizar os campos de energia dos consulentes, seus bloqueios e pontos de tratamento. A hipófise está ligada com o chakra frontal. A tireoide está ligada com o chakra laríngeo. Esse material ele vai ficar para vocês e depois vocês vão receber uma apostila. Vocês podem, com mais tempo, depois ler como que se dá a interação entre o chakra e a glândula e quais as enfermidades que isso vai ocasionar e como que vocês vão tratar. O timo está ligado com o cardíaco, o pâncreas com o plexo solar, o baço com o chakra esplênico, as gônadas, que são os genitais, com o chakra sexual ou umbilical, que é a mesma coisa, as suprarrenais, chakra básico. Depois a gente tem os rins, que é um chakra terciário, que também está ligado com dor nas costas, falta de ar, fadiga. Pelos sintomas que o consulente te falar na hora da consulta, você já vai ter uma primeira ideia de qual chakra que precisa ser tratado. A gente tem também um macetezinho para aumentar a energia das mãos. Vocês podem esfregar as mãos umas nas outras. Vocês podem, com o dedo polegar, fazer uma pressão no centro da palma da mão para ativar também esse chakra secundário que fica na palma. A gente tem os chakras terciários também na ponta dos dedos, por isso que as mãos é o elemento mais utilizado para aplicação de tanto biomagnetismo quanto do reiki. Primeiro pela mobilidade que ela tem, e segundo por esses chakras que ela tem, que é por onde saem as energias que são aplicadas. Nessa foto vocês estão vendo aí algumas posições de aplicação do reiki, que vocês também já devem conhecer provavelmente. Resumindo então, o reiki é um recurso de tratamento que atua nos corpos etérico e astral, repercutindo no físico, que é aquilo que a gente falou, a gente trata os corpos sutis, as enfermidades que estavam vibrando negativamente para o corpo físico deixam de existir, porque ela foi curada, deixando de existir a causa, deixa de existir o efeito, ou seja, o corpo físico se cura. Reequilibrando os canais de energia, funcionamento dos chakras, utilizando mantras e yantras para ativar energias cósmicas e não as energias do magnetizador, por meio de técnicas adequadas, sendo o resultado dependente de poucos fatores. Ao contrário do biomagnetismo, ele depende de poucos fatores. Necessita de iniciação e de conhecimentos adequados, pode ser aplicado à distância, o biomagnetismo não pode, só pode ser aplicado localmente, porque tem uma distância máxima que o magnetizador pode ficar. Porém, nunca deve ser utilizado sem autorização de quem vai receber. Isso daí devido ao livre-arbítrio,
qualquer pessoa que vocês forem tratar, primeiro a pessoa tem que saber o que vai ser feito e ela tem que concordar e autorizar o tratamento. Jamais faça um tratamento, por pior que a pessoa esteja e por melhor que seja a intenção de vocês, sem essa autorização. E as verdades apregoadas pelo Reiki, né? Só por hoje sou calmo, só por hoje confio, só por hoje sou grato, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso. Lembrando que a gente fala isso todos os dias, né? E na semana que vem, lembrando a quarta live, que a gente vai tirar dúvida das 3 aulas anteriores. É o que a gente tinha para hoje. Fiquem com Deus, fiquem com o Criador e tenha uma boa semana.